Olá, seja bem-vindo a mais um Papo.com. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa nova tendência do mundo, que são a tendência dos mobiles, e sobre o vício nesses aparelhos. Com a gente aqui hoje, nós temos a psicóloga e pesquisadora do NPPI e da PUC São Paulo, doutora Andréa Jota. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho, foi uma tendência nova, né? São mais de 13 milhões de aparelhos só no último trimestre. E eu queria saber da senhora, como a gente pode diferenciar uma pessoa que é realmente viciada e uma pessoa que só faz uso constante? Então, na verdade, o que vem acontecendo é o seguinte, de uns 3 anos para cá, o que aconteceu foi uma grande possibilidade, né, principalmente do brasileiro, de comprar esses aparelhos e por isso ele começa a ter acesso, então, à internet de qualquer lugar onde ele estiver. Lá no núcleo, o que a gente o que a gente considera, né, como, por conta de ser uma tecnologia nova, por conta de ser uma ferramenta nova, o diagnóstico disso ainda não está fechado, ou seja, a gente não tem como diagnosticar isso. Isso ainda está muito novinho e no nível de pesquisa científica que a gente tem ainda é muito incipiente para que a gente possa fechar um diagnóstico em cima do que seria realmente um vício ou uma coisa prejudicial do ponto de vista de saúde. Então, o que lá no núcleo a gente considera como um hard usuário, um usuário abusivo de tecnologia, seria aquele que está perdendo alguma coisa significativa na sua vida face a face por conta do uso excessivo de tecnologia. Então, seria aquela pessoa que, de certa forma, está deixando de comer, deixando de dormir, deixando de entregar algum tipo de trabalho, deixando de ir à escola, deixando de ir ao trabalho, perdendo produtividade, algum tipo de relacionamento. Então, quando ele começa a ter perdas significativas na sua vida face a face, né, nos seus relacionamentos face a face, por conta de estar na tecnologia, é bom ele parar para dar uma olhada no uso que ele está fazendo. A senhora é pesquisadora do NPPI. Isso. Eu queria que se a senhora pudesse explicar um pouquinho mais para a gente o que é, como é o trabalho que vocês desenvolvem. O NPPI é um núcleo de pesquisas de psicologia e informática da PUC de São Paulo. A gente é um serviço da clínica psicológica da PUC. Então, a gente está dentro da universidade e a gente vem desde 95 mapeando, então, toda essa entrada, né, da tecnologia na vida e no cotidiano dos seres humanos. Então, o que a gente vem vendo, né, é que dentro da escala evolutiva, o que acaba acontecendo é que, assim, a tecnologia demanda do ser humano e a mobilidade nesta tecnologia também. Então, isso não veio do nada, na verdade, a gente como ser humano precisou, por conta dos grandes centros, de se comunicar de uma forma mais rápida, de estar com as pessoas de uma outra maneira e, por isso, as coisas foram se desenvolvendo. Quando isso acontecia via PC, era só dentro de casa e aí a gente precisou que isso acontecesse também fora de casa e também de uma forma mais prática. E aí aconteceram os smartphones, então os telefones com este tipo de possibilidade de acesso mesmo fora da sua casa ou do seu computador. Junto com os smartphones vieram as telas touch, e com as telas touch a entrada mais cedo, então a gente começa a ter a entrada de crianças cada vez mais cedo na tecnologia. Se há 4, 5 anos atrás essas crianças precisavam ter um mínimo de alfabetização para entrar na tecnologia, hoje elas já conseguem então acessar a tecnologia a partir dos 2, 3 anos. Certo. O que pode levar uma pessoa a desenvolver esse vício? É só uma necessidade ou é um uso constante, uma forma de escape? Então, desde 2006, a gente vem mapeando lá no núcleo os hard usuários que a gente chama. Então, são as pessoas que, por demanda, ou seja, espontaneamente, procuram o núcleo através do e-mail do núcleo, se dizendo com problemas no uso da tecnologia. Como a gente tem uma grande gama desde pessoas que nem tinham computador e se diziam viciadas por conta da diferença, principalmente de gerações. Então, os pais diziam que aquela pessoa era viciada porque nunca tinham estado na tecnologia e, de repente, aquela adolescente ou aquele adulto jovem que ficava ali 2, 3, 4 horas num computador, para o pai era visto como vício. Então, ele se achava viciado e escrevia para a gente dizendo, nossa, eu sou viciado em computador ou hoje em smartphone.
Até a pessoa que realmente dizia eu não consigo sair de casa, eu fico na internet, eu não consigo desligar, quando eu desligo eu me sinto mal, eu tenho sudorese, eu não consigo ficar fora da internet, a minha vida da internet é muito melhor. Então a gama de pessoas se dizendo viciadas eram muito diferentes. Então a gente começou a mapear e tentar definir um pouco, né, quem eram esses hard usuários. E aí a gente começa a entender, então hoje o que a gente faz é justamente este mapeamento de uso, né? Então a gente acompanha essas pessoas, desde 2006 para cá a gente vem acompanhando essas pessoas e o que a gente tem conseguido ver ali em comum entre elas é que de certa forma elas já tinham algum tipo de comportamento na vida face a face, que era difícil. E aí, por conta desta dificuldade de lidar com isso na vida face a face, elas acabam se utilizando da internet porque é um facilitador. Então, elas se utilizam da ferramenta de uma maneira a facilitar alguma coisa emocional que elas já não davam conta aqui. Então, se de alguma forma era difícil para elas o relacionamento, se de alguma forma era difícil para elas a exposição dentro de um núcleo social, se de certa forma era difícil para elas a entrada no mercado de trabalho, se de certa forma o trabalho que elas exercem não era motivador, ou se de certa forma existe um atrativo sexual que para elas de repente não é adequado para o que elas acham que é interessante, sempre tinha, ou sempre de alguma forma nos casos que a gente vem mapeando, tem um conflito na vida face a face, que é emocionalmente muito difícil da pessoa tratar, e por conta disso ela acaba usando ali então a internet ou esse hard uso como uma válvula de escape para lidar com aquilo que não é agradável na vida face a face. Certo. Então, nosso primeiro bloco vai acabando agora. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o Papo.com, hoje falando um pouquinho sobre vício em mobiles com a doutora Andréa Jota, do MPPI da PUC São Paulo. Doutora, a gente conversou um pouquinho durante o intervalo e eu queria que a senhora desse uma orientação sobre como os casos são tratados, como é esse contato do MPPI com os hard users. Então, na verdade, a gente só trabalha com demanda espontânea, ou seja, a gente tem um e-mail aberto e quando a pessoa tem alguma necessidade ou tem algum tipo de sofrimento, seja com o uso de tecnologia ou não, ou qualquer tipo de orientação psicológica, a gente tem as orientações pontuais e tem os casos de mapeamento de vício, que a gente nem chama de vício por conta justamente dos games. A gente não gosta de usar a palavra vício para tecnologia, porque se você pensar pelo menos o que a gente vem vendo, né, nesses últimos 8 anos, é que a cultura gamer, principalmente, o viciado, ele não é visto como uma coisa pejorativa, ele é visto como o bom, né? O viciado em game é aquele cara que chegou longe, que foi super bem. E a cultura gamer, por exemplo, ele funciona meio que paralelo, né, a esse mundo chamado vício, né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo lá dentro, quer dizer, tem que se considerar que, assim, o que a gente vem acompanhando é assim, a internet, ela funciona como demanda do ser humano, mas ela está inserida dentro de uma sociedade que visa lucro, né? E como tal, principalmente na questão game, tem esta questão de que eles são desenvolvidos, é uma das indústrias que mais gera dinheiro, e eles são desenvolvidos justamente para gerar lucros. Então, eles são desenvolvidos para te manter ali 24 horas por dia. Quanto mais tempo você ficar ali, melhor para eles, mais dinheiro eles vão ganhar. O uso exacerbado desses aparelhos, ele traz algum benefício para o ser humano
ou um contínuo contato com a internet, ela faz um processo de emburrecimento do ser humano? Então, a gente não conseguiu ver ninguém emburrecido ainda. O que acontece é que com o uso excessivo, principalmente se você vem desde muito cedo, você perde oportunidades. Então, quanto mais cedo você, vamos supor, uma criança muito exposta aos games e que só aprende uma forma de lazer, que é ficar em casa vendo um videogame ou jogando um videogame, ela vai ter ali só esta forma de lazer. Mais tarde, quando ela tiver que enfrentar outros desafios, ela não teve, durante o seu desenvolvimento, experiências o suficiente, erros e acertos o suficiente, embora tenha desenvolvido outras coisas, como a possibilidade de fazer estratégias ou fazer outras coisas que têm a ver com o mundo dos games, ou de vencer desafios, ela de repente não foi exposta a ter que cumprimentar outras pessoas ou a ter que conviver com outros desafios que a vida face a face traz. E aí, ela quando tiver que, de repente, enfrentar uma entrevista de emprego, ela não tem o subsídio emocional para fazer isso. O que a gente considera, né, no núcleo como mais saudável é que nada tem que ser excludente. Então, o ser humano é capaz, e pelo menos é o que a gente tem visto, de fazer um uso saudável e equilibrado, tanto dentro da tecnologia quanto fora. O que precisa é que, por conta de ser uma novidade muito grande, isso ser feito de uma forma parcimoniosa e equilibrada. Então, se você só expõe seu filho a jogar games, quando for mais tarde, você não vai poder exigir dele que ele goste de ir à praia. Sim. Então, a partir do momento que você expõe aquele ser humano ao maior número de comportamentos e de aprendizados possíveis, maior a possibilidade dele de, mais tarde, ter um repertório maior para poder usar. A senhora tem algum caso específico que tenha sido mais marcante ou que tenha chegado a um nível que foi um obstáculo realmente para a pessoa? No caso da tecnologia, no caso de desenvolvimento, não. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande de mobilizar essas pessoas para a terapia. E o que existe também é uma resistência muito grande por conta justamente dessa permeabilidade, né? Os mundos são muito permeáveis. Então, é muito fácil você se desculpar por estar na tecnologia. Você, às vezes, passa o dia inteiro ali e você pode dizer que você está sendo produtivo. Ah, não, eu pesquisei, eu estudei, eu conheci, eu vi, eu fiz uma série de coisas ali. Agora, a gente há de se considerar que quando você está sendo produtivo, você tem resultados daquilo, né? Então, se você não está tendo resultados, é porque você não está sendo produtivo. Se de alguma forma as pessoas que estão à sua volta estão te indicando algum tipo de falta, nossa, você está ficando muito tempo aí, nossa, eu não consigo mais conversar com você, o seu chefe está te dizendo, você está atrasado no seu relatório, o seu professor está te avisando, você vai repetir de ano na escola, o seu professor está te avisando que você está repetindo de ano na faculdade. Alguma coisa ali no seu meio social está te dizendo que a tua vida face a face não está indo bem, a probabilidade dessas pessoas não estarem sendo chatas e sim, você estar fazendo um uso incorreto da tecnologia é muito maior. Como uma última pergunta, nosso tempo está quase acabando, como é a terapia, como é o tratamento de um viciado em tecnologia? A princípio, como qualquer comportamento que é excessivo, essa pessoa tem que estar consciente de que aquilo está lhe fazendo mal, né? Então, por isso a gente só trabalha com demanda espontânea. Outra característica é justamente essa dificuldade de ir à terapia presencial. Então, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande. Óbvio que se a pessoa está na internet, ela não gosta muito do contato face a face, porque se ela adorasse o contato face a face, ela não estaria tanto na internet. Então, o que a gente faz lá, na verdade, no núcleo, todos os nossos atendimentos visam justamente mobilizar essa pessoa a entender o que está faltando de prazer na vida face a face, para que ela possa criar estruturas para conseguir chegar a um atendimento presencial, para que a vida dela consiga se encaminhar da melhor forma possível. Certo. Então é isso. Nosso tempo acabou por hoje, mas a gente vai ficando por aqui com a doutora Andréa Jota, pesquisadora do NPPI da PUC São Paulo. Doutora, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você também, telespectador. Esse foi mais um Papo.com. Muito obrigado e até a próxima.